gente aqui, mas vamos começar agora então. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui o João Torres. É João Torres ou João de Melo Torres? João Torres de Melo. Torres de Melo. Quase que acertou. Ele se formou no FRJ, depois no FEMILAB, foi professor da Universidade de Chicago e depois professor da UERJ e da UFRJ agora. É isso. Então foi um monte de coisa já. E ele trabalha há bastante tempo com uma colaboração chamada Pierre Auger, que é um observatório de raios cósmicos, e tem uma data importante que é o aniversário de 80 anos. 100. 70 anos ou 80 anos? 100 anos. 100 anos. Mais ou menos. A descoberta dos raios cósmicos é esse ano. Então ele vai falar um pouco pra gente dessa descoberta. Ok. Bom, boa tarde, boa noite. É um grande prazer estar aqui nesse evento, né, tão tradicional, aqui com o convite à física. Agradeço muito o convite do Raul. E eu vou falar então para vocês do enigma dos raios cósmicos. Vamos ver se essas coisas funcionam aqui. Então, a Terra é bombardeada continuamente por alguma coisa que nós hoje chamamos raios cósmicos. Nós sabemos que elas são, pelo menos grande parte delas, são partículas subatômicas que chegam à Terra continuamente. Algumas delas possuem uma energia altíssima. Nós não sabemos, para essas partículas de altas energias, que partículas são essas, de onde elas vêm, como elas interagem na Terra. E é esse o assunto que eu vou falar para vocês. Nessa apresentação, eu vou começar com a história dos raios cósmicos, mas de forma bem breve, e depois eu vou mostrar a atividade experimental, que é intensa no presente. Eu acho as duas partes fascinantes, espero que vocês também gostem. Bom, vamos começar com a descoberta dos raios cósmicos. Nos primórdios dos estudos da eletricidade, observaram-se Coulomb, Faraday, Crookes, são pessoas importantes no início dos estudos da eletricidade e do magnetismo. Eles observaram que esse objeto aqui, que é um eletroscópio, que é um objeto bem simples, tem duas folhinhas aqui de metálicas, você carrega ele dessa forma que está esquematizada aí, e essas folhas se separam. Então, a separação das folhas é proporcional à carga depositada nelas, né? E observava-se que eles se descarregam espontaneamente. Mesmo que se tomassem muitos cuidados, muitas precauções, eles sempre se descarregavam lentamente, né? E, ao mesmo tempo, bastante tempo depois, quase 1900, a radioatividade foi descoberta, né? E foi descoberta por Becquerel, descoberta por acaso, né? E depois ela foi, a Madame Curie era aluna do Becquerel e ela descobre outros elementos radioativos, ganha um segundo prêmio Nobel. E o que isso tem a ver com o nosso eletroscópio? É que eles descobriram que na presença do material radioativo, que tinha sido descoberto recentemente, o eletroscópio se descarregava rapidamente. E alguns elementos podem emitir partículas carregadas que ocasionavam a descarga dos eletroscópios. Então o eletroscópio começou a ser usado para medir radiação, para medir a radiação ambiente. A taxa de descarga de um eletroscópio foi começada a usar para medir a radioatividade. Isso é 1900 e qualquer coisa. Bom, esse senhor aqui, que é um italiano, era um meteorologista em Roma, e ele fazia medidas comparando a ionização em montanhas em altitudes diferentes, em lagos e na superfície do mar. Ele fez um experimento que ele imergiu um eletroscópio a 3 metros debaixo d'água.
e observou que a radioatividade diminuía, a taxa de descarga do eletroscópio diminuía, né? De uma forma estatisticamente significativa. E ele escreveu nesse artigo aqui que a explicação parece ser que, devido ao poder de absorção da água e da quantidade mínima de substâncias radioativas no mar, a radiação vindo de fora é absorvida quando o aparato é submerso. Talvez aí tenha sido a descoberta dos raios cósmicos. Essa uma discussão recente, que o trabalho desse pesquisador aqui, ele foi trazido à tona recentemente, porque normalmente se considera a descoberta dos raios cósmicos um ano depois, pelo Victor Hess, que ele fez vários voos de balão, né, com eletroscópios, e ele e outras pessoas, como por exemplo o Karl Roster, também um outro alemão que trabalhava na mesma época, eles fizeram medidas dessa taxa com eletroscópios, né, e mostraram, sem sombra de dúvida, que a radiação aumentava com a altitude, que era algo totalmente não esperado, porque se achava que a radiação era da Terra, pelos elementos radioativos, né, que tinham acabado de ser descobertos. Mas, contrariamente às expectativas, então, quando o balão subia, a taxa de radiação aumentava. Ao mesmo tempo, foi desenvolvido um detetor chamado câmara de nuvens, e por Charles Wilson, que é um inglês, ele inventou a câmara de nuvens, que era um aparelho que revelava por onde a partícula tinha passado, né? É baseado nos princípios da formação de nuvens. Quando o ar saturado com vapor d'água esfria, o vapor se condensa em gotículas. É assim que as nuvens se formam. Mas a condensação tem que ser disparada por alguma perturbação. E o que eles descobriram é que partículas carregadas ionizavam aquele material e ele podia se condensar, né? Foi isso que eles fizeram. Aqui está uma imagem da câmara que ele usou. A câmara é isso aqui, é um cilindro de vidro. Aqui tem um recipiente de vidro evacuado com uma bomba de sucção, uma bomba de bicicleta, que eles tiravam o ar por aqui, ó, só que puxando ao contrário, puxando o ar, né? E aí o que eles faziam, eles deixavam o ar rapidamente se expandir aqui, essa expansão adiabática, e caía a pressão, o vapor ficava supersaturado, passava uma partícula carregada, deixavam um rastro e eles tiravam fotografia, né? Essa técnica foi sendo aperfeiçoada e ela tem uma história que eu acho fascinante, porque na realidade ela foi desenvolvida para um propósito que não tinha nada a ver com física de partículas, que aliás na época nem existia, e não tinha nada a ver com o assunto de raios cósmicos. Ela foi desenvolvida porque na Inglaterra vitoriana, 1870, né, da Rainha Vitória, eles tinham fascínio com a reprodução em grande escala das forças da natureza, tempestades, vulcões, etc. E para a imaginação vitoriana, os extremos, as raridades da natureza continham um fascínio interminável. Por exemplo, foi lá que começou a classificação sistemática das nuvens, em 1902, na Inglaterra. O Goethe, naquela época, passou por lá, era fascinado por meteorologia. Tem vários pintores, que eu vou mostrar uma obra dele aqui, pinturas da natureza, especialmente as nuvens. E as nuvens tornaram-se uma figura central do pensamento romântico. Era o Zeitgeist da época, né? O espírito do tempo. E, além do mais, na Inglaterra, naquela época, que no auge da Revolução Industrial, poeira e neblina eram sinais e sintomas de poder, tanto natural quanto industrial, e para os vitorianos continha um significado cultural além do seu conteúdo físico. Então, todo mundo era interessado nesse assunto, mas não pela física. Eles começaram a desenvolver esse tipo de experimento para entender as nuvens. Essa história está contada aqui nesse livro, que é um livro fascinante de história da física. Aqui está uma pintura do Constable, que é um dos pintores dessa época. E aqui, finalmente, uma imagem
que é uma das imagens mais emblemáticas da física de partículas, né? Que aqui é uma foto de uma partícula que está subindo. Aqui tem um campo magnético e, portanto, essa partícula é defletida no campo magnético. Com isso, nós sabemos a carga dessa partícula. E ela aqui, o raio de curvatura dessa partícula diz qual é a energia dela. Aqui ela tem um raio de curvatura maior, ela entrou aqui, um raio de curvatura maior. Depois ela diminuiu a energia porque ela passou por essa placa de chumbo. E essa partícula, ela tinha todas as características de um elétron, só que tinha a carga contrária, né? O que nós chamamos o pósitron hoje. Aí vocês estão vendo o nascimento da antimatéria. E o mais interessante é que, alguns anos antes, Dirac, que era um físico inglês, ele combinou a mecânica quântica com a teoria da relatividade e chegou numa equação. Essa equação previa o spin, o momento magnético, e previa também que havia um par de objetos que eram talvez o espelho do outro, né? Um gêmeo do outro, só que com os números quânticos trocados. E depois a gente viu, hoje a gente sabe que matéria e antimatéria, elas se combinam para se tornar energia, ou o contrário, energia, principalmente na forma de radiação eletromagnética, né? Fótons, ela pode virar matéria e antimatéria. Aqui, por exemplo, está uma outra foto linda, onde aparece de repente do nada um par. E esse par é simétrico. Vocês estão vendo que no campo magnético, um faz a mesma trajetória que o outro, só o contrário aqui, um para um lado para o outro, e eles saem do nada aqui. Aqui está um esquema, então, do que significa isso. Na realidade, a gente teve, então, uma interação, né, que aponta, se vocês estender essa direção aqui, você aponta exatamente para esse ponto, onde teve uma interação nuclear. Você tem, então, um fóton, que é uma partícula de luz, que abre, e não é mais, é menos, um par matéria-antimatéria. Observem só, o fato, isso aqui é uma citação do Heisenberg, que é um cientista muito importante na criação da mecânica quântica. Fala, o fato de se ver uma partícula elementar, ainda que de forma indireta, numa câmara de bolhas ou de nuvens, dá suporte à visão de que as menores unidades da matéria são objetos físicos reais, existindo no mesmo sentido que as flores e as pedras o fazem. Os filósofos se deleitam nessa discussão, né? É uma discussão complicada. Mas aqui eu quero mostrar, eu quero que vocês se deleitem nessa foto aqui, que é linda. É uma foto de uma câmara de bolhas, que é um aperfeiçoamento da câmara de nuvens. E vocês podem ver aqui que parece uma daquelas pinturas do expressionismo abstrato do Jackson Pollock, né, pintores do tipo. Mas aqui vocês estão vendo um evento, um mundo em convulsão microscópico, né? Vocês estão vendo um monte de partículas girando aqui no campo magnético. Essa imagem também, então ela dá suporte à existência das partículas. Você olha aquilo ali e fala, está ali a partícula passando, né? Bom, outra técnica que também foi muito importante é a técnica das emulsões nucleares. As emulsões nucleares são como uns filmes que você prepara de uma forma adequada, faz um sanduíche desses filmes e aí expõe num fecho ou na natureza e os raios cósmicos vão passando e vão marcando. Aqui você vê uma partícula de baixa massa, um elétron. Ele vai fazendo o que a gente chama de espalhamento múltiplo, vai batendo nos átomos e vai se espalhando. E aqui você vê um próton, que por ter uma massa maior, um momento maior, ele vai sem muito espalhamento. Ele deixa um rastro muito mais claro. Observe que isso aqui é 0,2 milímetros. Isso tem que ser visto no microscópio. Cada pontinho desse é 1 milésimo de milímetro. Né? Então, é uma técnica muito minuciosa, muito precisa. A gente sabe exatamente por onde a partícula passou. Era uma técnica muito utilizada nos anos 30, 40, 50, para fazer esse tipo de física. Bom, e agora eu vou fazer um rápido comentário sobre a física de raios cósmicos no Brasil. Aliás, na USP,
né, foi um dos assuntos que começaram a física na USP, foi raios cósmicos, com a vinda do Gleb Vatagin, que era um físico italiano de origem ucraniana. Ele veio e passou esse período aqui no Brasil, e eu escolhi mostrar para vocês um dos artigos que ele publicou no Physical Review, com alguns colaboradores, que mostra uma reprodução. Eles reproduziram um experimento muito importante na área de raios cósmicos. O que eles fizeram foi colocar detetores em coincidência temporal, ou seja, esse detetor está ligado com esse e eles só, digamos assim, gravam um evento, para usar uma linguagem moderna, se os dois detetores dispararem simultaneamente, ou N detetores, na verdade tem mais do que 2. Ou seja, eles não estavam procurando agora a passagem de uma partícula, eles estavam procurando passagem de um aglomerado de partículas ao mesmo tempo, que a gente vai ver que é um chuveiro de raios cósmicos. Isso foi descoberto pelo Pierre Auger na França e foi imediatamente replicado aqui na USP. E essa é uma essência do trabalho científico experimental, de você replicar os resultados e ter confiança que aquele resultado não é feito de forma independente ao mesmo. Então, esse é um trabalho bastante interessante. Outra pessoa muito importante é o César Lattice, né, como todos conhecem, e eu escolhi pegar esse artigo aqui dele, que é o artigo que foi publicado na Nature em 47, onde ele observou esse decaimento. Decaimento é uma palavra técnica da física de partículas, quer dizer uma transformação, né? Uma partícula se transforma em outras N partículas, uma, ou duas ou três, enfim, seguindo as leis de conservação daquele processo, e a gente chama um decaimento. Mas não tem nenhuma intenção pejorativa de decair, né? Caiu na valeta, caiu na vala, essas coisas, não. Só se transformou. Então, o pion se transformou no muon e no neutrino. E esse artigo, se vocês olharem aqui, eu tirei de um livro que se chama Os Fundamentos Experimentais da Física de Partículas. É considerado um dos artigos fundadores da física de partículas, né? E aqui eu vou mostrar para vocês, então, o resultado importante deles, também usando essa técnica de emulsões nucleares. Aqui você está vendo um pion. O pion aqui tem uma interação, ele decai então no muon, que continua, e o neutrino, esse cara aqui a gente não vê, ele interage muito fracamente com a matéria, ele vai embora. Então, esse aqui é o muon, e essa fita continua aqui, e o muon vai até se perder lá. O muon é uma partícula altamente penetrante, ele consegue andar muito na matéria. Mas não se iludam, isso aqui é 0,2 milímetros, né? Isso aqui é uma foto feita com microscópio. Então, e tem uma outra coisa que eu também acho, já que nós estamos falando da história dessa área, tem uma coisa que é um fato nesse artigo aqui, que está escondidinho aqui, que eu acho extremamente interessante, que eu vou aumentar aqui para vocês. Lá estava escrito assim, ó, observação por Mrs. Powell. Mrs. Powell era a esposa de um dos autores, né, do Powell, que é o autor mais importante. E ela liderava um conjunto de mulheres que faziam esse trabalho minucioso de procurar essas partículas. Um trabalho extenuante, muito difícil, e por algum motivo se achava que as mulheres faziam melhor esse trabalho. Então, todos os laboratórios que trabalhavam com essa técnica tinham um grupo de mulheres que faziam essa procura, ficar procurando essas coisas microscópicas, né? É um trabalho laborioso, muito difícil. E é interessante porque saía nessa época quem tinha feito a análise, né, do artigo. Bom, como vocês sabem, o César Lattice ele não ganhou o prêmio Nobel, né? Mas ele ganhou um samba-enredo que a Estação Primeira Mangueira dedicou-lhe no Carnaval de 47, né? E não é todo sambista que fez. Eu sei que vocês aqui vão dizer que o quê? Não é nenhum Adoniran, tudo bem, não é o Adoniran Barbosa, mas é o Cartola, né? Que lá no Rio o Cartola, vocês sabem que reina. Então, nesse samba, que é um samba lindo, né?
Ô, Raul, se eu cantar, é o mesmo preço ou eu ganho mais? Já foi pago. Não, olha só, então, tu és meu Brasil em toda parte, etc, etc. Há sábios como Pedro Américo e César Lattes. Então, tem um samba Então, se chegasse alguém de uma noite para você e dissesse, você prefere ganhar um prêmio Nobel ou ter o seu nome no samba do Cartola? É uma escolha difícil, né? O César Lattes foi um sujeito realmente muito importante, porque nessa época a física do Brasil estava começando. Então, ele fundou o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro, que é um órgão até hoje muito importante na física brasileira. Ele foi diretor e professor da Universidade Federal, que eu trabalho hoje, né? Além do mais, ele fundou o Conselho Nacional de Pesquisas, foi um dos fundadores do CNPq, que é o que paga as bolsas dos doutorandos e de muita gente. Ou seja, a física de raios cósmicos teve um papel muito importante para consolidar a física brasileira, né? E ele também fundou um laboratório no Monte Chacaltaya, na Bolívia, que é esse laboratório aqui, que produziu resultados bastante importantes. Aliás, aquele artigo da Nature foi obtido aí, nesse laboratório. Bom, agora eu vou sair um pouco da história, tem muito mais coisa da história para falar, mas eu vou passar agora para os raios cósmicos mesmo, né? Eu vou tentar dar uma fenomenologia básica dos raios cósmicos, né? Na realidade, tudo que a gente está falando aqui pode ser entendido, todos os fenômenos que nós falamos até agora, podem ser entendidos com esse diagrama aqui. O que nós estamos vendo? Uma partícula que chega do espaço, interage na atmosfera e ela se abre na realidade, ela pode se abrir, dependendo da energia dela, em bilhões de outras partículas. E aí você está vendo E igual a mc2 trabalhar no sentido mais preciso da palavra. Você vê uma partícula com uma grande energia se transformar em bilhões de outras, né? E essas outras são as várias partículas que a gente conhece hoje. Por exemplo, os pions foram descobertos pelo Lattes e outras partículas aqui, né? Então a gente entende o que estava acontecendo com os balões, né? Eles saíam daqui, iam subindo e a intensidade ia crescendo. Bom, algo muito importante é o fluxo dessas partículas. E eu quero dizer para vocês que esse é um dos gráficos mais bonitos da física, de longe. Aqui vocês estão vendo o fluxo de raios cósmicos em função da energia. E observem só, no eixo Y, o fluxo se estende por 32 ordens de grandeza. Não é todo dia que vocês veem um gráfico na física cujo fenômeno se estende por 32 ordens de grandeza, né? É algo impressionante. Pensa bem, 32 ordens de grandeza. E no eixo X, vai 10 ordens de grandeza, né? Então aqui, isso aqui são todos os raios cósmicos que estão coletados aí. Os raios cósmicos de menor energia, eles são modulados pelo Sol. Os de energia intermediária, eles são de origem galáctica. E provavelmente, hoje a gente sabe que sim, mas até pouco tempo atrás não se sabia, os de mais alta energia têm origem extragaláctica. Eu queria chamar a atenção de vocês que o fluxo aqui tem alguns números indicativos, aqui é uma partícula por metro quadrado por segundo, ou seja, um fluxo razoável. Aqui, uma partícula por metro quadrado por ano. Aqui, uma partícula por quilômetro quadrado por ano. E, finalmente, uma partícula por quilômetro quadrado por século, nesse canto aqui. Bom, observa só, uma partícula por quilômetro quadrado por século. Se você quiser ter uma amostra que permita o doutorando terminar a tese dele num tempo que o CNPq acha razoável, você tem que ter muitos quilômetros quadrados. E é isso que vocês vão ver daqui a pouco. Então, para que isso funcione, você tem que ter um detetor que tenha muitos quilômetros quadrados. Fala. Isso, como é que se identifica se ela veio do Sol, da galáxia? Tá, guarda um minutinho aí. Essa região aqui a gente vai trabalhar. E eu vou discutir daqui a pouco como é que eu aponto essas partículas. Ela é a região que é
mais interessante. Um dos fenômenos de física mais interessantes que tem nessa área é o chamado corte de GZK. O corte de GZK tem aí um monte de coisas, mas eu vou explicar para vocês de um jeito bem mais simples. Depois a gente volta para a transparência. Presta atenção aqui. Você está com o seu amigo no lado da estrada e aí um joga uma laranja para o outro. Estão lá brincando e tal, uma laranja. Tranquilo. Aí passa um terceiro amigo num caminhão a 200 km por hora. Aí você vai e joga uma laranja nele. Não é uma brincadeira legal, né? Não é uma brincadeira legal, porque você pode matar o seu amigo. Com essa laranjada assim, porque aí a velocidade relativa da laranja para ele não é o que você talvez gostaria de fazer. Então, esse aqui é o efeito GZK, em poucas palavras. Efeito GZK é isso. Imagina agora um próton que está no final. Imagina um próton. Vou ficar fácil. Daquelas partículas que estão no final daquele espectro lá. Ou seja, elas têm uma energia 10 elevada a 20 eletronvolts. Uma energia assombrosa para uma partícula elementar. Essas partículas, elas estão andando no espaço interestelar. O espaço interestelar está cheio de fótons de baixa energia, que é o que o Raul trabalha, radiação cósmica de fundo, 10 a menos 4 eletronvolts. Né? E aí, chega esse próton com 10 elevado a 20 eletronvolts. No referencial dele, são as laranjas, no referencial dele, aqueles fótons que eram fótons 10 a menos 4 eletronvolts, viram 300 milhões de eletronvolts. Né? Quem já estudou relatividade especial um pouquinho sabe que tem esse parâmetro gama de Lorentz, que é o que dá a mudança do referencial. No caso, o gama de Lorentz é 10 a 11. É um número muito importante. Então, ele passa de 10 a menos 4 para 300 milhões de eletronvolts. E aí, esse fóton é um fóton que pode gerar, no laboratório, a gente observa essas reações aqui. Você joga um fóton de 300 MeV num próton, ele excita os graus de liberdade interno do próton, ele absorve essa energia, depois ele, como se vomitasse essa energia de novo, expelindo aqui um pion, né? E aí tem os números quânticos têm que ser conservados adequadamente aí, por exemplo, a carga se conserva, etc. Mas então, isso no espaço, isso aqui eu estou pensando no laboratório, no espaço, então vocês estão imaginando, vem um próton, bate no fóton, expele um pion, e vai perdendo energia nessa brincadeira, porque o pion carrega a energia dele. Então acontece um fenômeno que não é intuitivo. Se você vir um raio cósmico de altíssima energia, ele chegou de perto, ele não pode ter vindo de longe. Esse é a essência do corte de GZK. Se ele tem muita energia, ou seja, acima desse limiar aqui, 5 vezes 10 a 19 eletronvolts, que é quando essas reações começam a acontecer, ele não pode ter vindo de longe, ele tem que ter vindo da nossa vizinhança galáctica, da nossa vizinhança cosmológica, melhor dizendo, né? Opa, peraí só um minuto. O que eu quis dizer é o seguinte, na verdade essa transparência já funciona. Eu preciso agora pensar o seguinte, que partículas... como é que eu posso acelerar essas partículas? Como é que eu posso criar um próton de 10 elevado a 20? Não é fácil. Se fosse na Terra, né, eu pego o LHC, que é um acelerador de partículas, que eu preciso de um campo magnético, eletromagnético, uma partícula carregada. E aí a gente sabe que é assim que se faz lá no LHC. Na astrofísica, eu preciso também da mesma coisa, partículas carregadas, e campos eletromagnéticos. Só que eu não tenho, normalmente, um objeto carregado na astrofísica para me dar um campo elétrico forte. Normalmente, os objetos são descarregados, uma estrela é descarregada. Né? Mas, campos magnéticos eu tenho. Então, nas estrelas tem campo magnético, o Sol tem campo magnético, a Terra tem campo magnético. E em alguns lugares o campo magnético variando, ele produz um campo elétrico, né? Assim que são criadas as ondas eletromagnéticas, né? E é assim que isso funciona. Na realidade, eu preciso de uma coisa que vocês vão ver daqui a pouquinho, que é uma onda de choque. Uma onda de choque, por exemplo, depois de uma explosão, tem uma onda de choque e as partículas, elas atravessam essa onda de choque aqui. As partículas, quando elas atravessam essa onda de choque, por exemplo, numa supernova, que eu vou falar daqui a pouco, elas vão ganhando energia. Isso é um processo estocástico, um processo aleatório. Esse é o modelo mais aceito para aceleração em fontes astrofísicas e foi desenvolvido pelo Fermi. Que
objetos podem gerar raios cósmicos? Então, essa é agora que a gente vai discutir. Então, se você está namorando numa praia, você acha que o céu é um lugar quieto, etc. Né? Mas, depois de um curso de astrofísica, você vai ver que o céu não é um lugar quieto. O céu é um lugar cheio de fenômenos violentos, onde a física é levada a condições extremas. Por exemplo, o Sol. O Sol é um objeto que ele é um objeto extremamente ativo, né? Então, por exemplo, nessa foto aqui é uma foto numa tempestade, numa erupção solar. A gente sabe que o Sol perde 300 mil toneladas por segundo. 300 mil toneladas por segundo. Né? Mas isso, como ele tem muita massa, isso é 10 a menos 14 da massa do Sol por ano. Mas, de toda forma, isso é uma quantidade impressionante. Como é que a gente nunca percebeu, né, até 1800 e pouco, não se tinha percebido a ação disso? Então, um astrônomo amador, em 1859, ele estava observando a erupção solar e observou também que os campos magnéticos eram alterados. E ele também viu auroras em ambos os magnéticos. Vou mostrar uma foto da aurora daqui a pouco, em ambos os hemisférios. Né? Então, isso foi uma conexão, o primeiro sinal que há uma conexão entre o Sol e o movimento dos nossos campos magnéticos. Né? As estrelas, então, só uma fonte dos mais baixos. Né? As estrelas, o que é uma estrela? Uma estrela é um objeto em luta constante contra a gravitação. Né? A gravitação tende a comprimir a estrela, a fazê-la implodir, e ela gera reações nucleares que sustentam essa força gravitacional. No final, a gravitação sempre vence. Né? E aqui, dependendo, o destino da estrela vai depender da massa dela. Né? Por exemplo, o nosso Sol deve virar uma gigante vermelha e se transformar numa anã branca. Isso aqui é uma massa solar. Estrelas mais pesadas, elas vão explodir, como a gente chama, uma supernova, e devem virar uma estrela de nêutrons. Outra coisa interessante na história é que da astrofísica, né, é que esse estudante de doutorado, Jocelyn Bell, estudava a cintilação interplanetária com um detetor de ondas de rádio. E ela começou a perceber uma sequência de pulsos altamente regulares. Né? E essa sequência de pulsos aparecia 4 minutos mais cedo a cada dia. Ou seja, perfeito para uma fonte astronômica. Né? Porque aí 4 minutos é o tempo que a gente tem que descontar da rotação da Terra. Então, sempre se eu apontar numa direção, aquela direção amanhã vai estar 4 minutos mais cedo, a mesma direção. Então, isso significa que é algo que vem do espaço mesmo, né? É uma fonte extraterrestre. Hoje, a gente sabe que essa fonte são os pulsares, ou seja, uma estrelas formadas unicamente por nêutrons, que são os remanescentes compactos de uma supernova. E o que ela estava observando eram esses flashes que vêm do fato do campo magnético estar desalinhado com o eixo de rotação. Interessante que 1 ano antes dessas estrelas serem descobertas, saiu uma novela de ficção científica, eu gosto de ficção científica, chamada Estrela de Nêutrons, onde o cara lá é quase destruído pelas forças na estrela de nêutrons. É interessante. Bom, e a gente sabe que no centro da nossa galáxia nós temos um buraco negro. Né? Como é que nós sabemos isso? Porque os astrônomos observam as trajetórias de várias estrelas aqui, todas elas estão em torno de um ponto que não tem nada no telescópio. Por que eu estou falando isso? Porque outra categoria importante para a gente, de possíveis produtores de raios cósmicos, são as galáxias ativas. O buraco negro da nossa galáxia, felizmente, ele está quieto, ele não está sendo alimentado. Mas essas galáxias ativas são galáxias com buracos negros gigantes, que esses buracos negros estão sendo alimentados
por estrelas esmagadas, etc. E aqui tem uma atividade incrível, violentíssima de radiação, e possivelmente produzindo raios cósmicos de altas energias. Aqui é um jato esse tipo de galáxia, né, de núcleo ativo, da galáxia mais próxima a gente, que fica a 3,8 milhões de parsecs, 3,8 megaparsecs. Isso aqui tem 4.000 anos-luz de comprimento, ou seja, é uma coisa que você não gostaria de estar do lado, né? Então nós já apresentamos os principais candidatos a gerar a fornecer os raios cósmicos. Vocês estão vendo que pesquisar raios cósmicos pode ser perigoso, né? Por exemplo, exposição a raios gama deu o Hulk, né? Exposição a raios cósmicos, emissão espacial, deu o Quarteto Fantástico, né? Então é uma área que você tem que ter um certo cuidado. Mas eu não tive nenhum problema por enquanto, porque eu vou mostrar agora o meu trabalho agora no Observatório Pierre Auger. Então agora chegamos à terceira parte da nossa exposição, onde eu vou mostrar o estado da arte hoje de raios cósmicos, da detecção de raios cósmicos. Suponha então, nesse slide aqui, nós apresentamos um raio cósmico que interagiu aqui. Ele excitou as moléculas do ar, nitrogênio, né? Se for em uma noite sem lua, então você poderia ver uma luz de 5 watts cruzando o céu com a velocidade da luz. Claro que você não pode ver isso, né? Mas enfim, a gente detecta isso, eu vou dizer para vocês. Então, como é que isso funciona? Aqui, então, os elementos do nosso observatório são quatro conjuntos de telescópios que estão esquematizados aqui e 1.600 detetores de superfície. São duas técnicas totalmente independentes. Eu vou descrevê-las rapidamente para vocês. Esse aqui é o chamado chuveiro atmosférico, que eu já coloquei um slide anterior mostrando como é que ele funciona. Essa luz, então, ela bate nos detetores de fluorescência, né, que são esses telescópios aqui, e o remanescente desse chuveiro, que não é absorvido pela atmosfera, ele cai na Terra e passa nesses detetores de superfície. Então eu vou primeiro discutir o detetor de fluorescência. O detetor de fluorescência é uma câmera bem cara, né? Então você tem aqui um edifício com 6 telescópios, e aqui a imagem de um telescópio. Isso aqui tem um obturador com uma câmera, ela fica aberta à noite. E aí imagina agora que um raio cósmico passa aqui, ó, passa aqui fora. O raio cósmico passa aqui, a luz entra, bate nesse espelho e é refletido nesses fotomultiplicadoras. São detetores de luz. Então, um raio cósmico passando aqui deixa um rastro aqui nessa câmera. E essa câmera está tirando 40 milhões de fotos por segundo do céu. 40 milhões de fotos. Por isso para pegar essa luz se movendo com a velocidade da luz, essa onda, né, que se move com a velocidade da luz. Então, ela tira 40 milhões de fotos por segundo. E aí, uma fotomultiplicadora está lá olhando um determinado ponto do céu e fala, opa, recebi uma luz. A do lado fala, recebi também. A gente guarda aquela informação, né? Claro que a grande maioria das fotos a gente não é foto, né? São detecções de luz. Eu falo foto assim de um jeito ilustrativo. Claro que a gente não guarda a maioria delas, só guarda quando apresenta esse movimento coletivo, né? Então, essa é uma forma de detectar. A outra forma de detectar raios cósmicos que nós utilizamos, antes disso, isso aqui é uma aurora boreal. Ela é feita, o princípio físico é basicamente o mesmo da excitação de fluorescência na atmosfera por raios cósmicos. Esses raios cósmicos estão presos nos campos magnéticos perto dos polos. Só que é a mesma radiação em escala de tempos muito maiores do que a nossa. Tá? A nossa é um objeto que passa só no céu. Esse aqui eles ficam presos lá e por isso que você consegue ver a olho nu. Eles ficam excitando continuamente a atmosfera, né? Bom, e esse detetor de superfície, como é que ele funciona? Ele
imagina que tem uma partícula aqui, carregada que entra aqui, esse setor de superfície é um tanque com água e 3 fotomultiplicadoras. A partícula, um muon, por exemplo, ele entra aqui, ele anda com uma velocidade maior do que a luz naquele meio. Então ele produz uma onda luminosa chamada, que é um efeito Cherenkov, que é esse cone aqui, ó. Então isso aqui é uma simulação que nós fizemos antes do detetor ficar pronto, né? É uma simulação. E aí o que acontece? Essas partículas de luz são capturadas e são mandadas para um detetor, para um sistema de aquisição de dados. Aqui está um esquema dele, é um tanque, né? Tem um painel solar, GPS, etc. Agora eu estou me redimindo do fato de dizer que raios cósmicos é perigoso. Vocês estão vendo que é bucólico aqui, esse cara está trabalhando de um jeito super tranquilo, né? Talvez até com a namorada dele aqui e tal. De vez em quando a gente coleta coisas que não são raios cósmicos. E aqui é uma foto que é um tanque, aqui outro tanque, aqui outro tanque. Observa só, esses tanques estão separados por... são 1.600 detetores espalhados em 3.000 km². Cada um dista do outro 1,5 km. Aí, olha só que eu vou mostrar aqui para você. Esse aqui é uma simulação do que acontece mesmo. Epa, não aconteceu nada. Peraí. Bom, agora acontece muito rápido. Então, não sei se vocês viram. É um plano que cai, né, nessa reta e vai disparando esses tanques aqui. Eu mostrei isso para dizer como é que a gente consegue saber de onde ele veio, que foi uma pergunta, né? Então, a gente tem o tempo preciso que aquela onda, na realidade, é um plano de partículas carregadas que chega e a gente sabe quando ela chegou nos tanques com precisão de nanosegundos. Com isso a gente consegue triangular e saber de onde ela veio, né? Então, esse aqui é um evento lindo, Aqui está o nosso raio cósmico, chegou aqui, ó, ele disparou 15 estações aqui no solo e foi vista pelos 4 conjuntos de telescópios. É um evento lindíssimo e muito útil para a gente fazer estudo de erros sistemáticos. Agora observa só, isso aqui, cada objeto cada estação dessa dista 1,5 km da outra. Isso aqui então nós temos 20 quilômetros. Né? Então é uma coisa macroscópica que chega isso aqui é na base da Cordilheira dos Andes, né? É uma coisa macroscópica de uns 20 quilômetros que chega assim, e nós detetamos, né? Bom, então esses são os raios cósmicos de altíssima energia. Se eu quiser representar a Terra num plano, eu faço essa projeção aqui, né? Uma esfera representada no plano. Agora eu quero saber qual é o mapa. Eu quero olhar o céu nesses objetos de altas energias, de onde eles vêm. Então, esse aqui foi um dos nossos primeiros resultados. Isso aqui é o céu em coordenadas galácticas, aqui o centro da galáxia. Aqui são os nossos eventos, e esses pontinhos vermelhos são aquelas núcleos ativos de galáxias. Esses aqui são os nossos eventos de mais alta energia, lá daquela pontinha do espectro, tá? E nós, olhando para cá, imediatamente você vê uma coisa: eles não vêm da galáxia. Se eles viessem da galáxia, eles estariam... basicamente toda a massa da galáxia está num disco, né? Então, se eles viessem da galáxia, estariam chapados no Equador. Você olha, já não vem da galáxia. Esse é nosso primeiro, um resultado fundamental. Esses objetos não vêm da galáxia. Eles vêm de fontes próximas, né? Eu vou discutir um pouco isso. Bom, então, como eu falei, isso aqui são os raios cósmicos, os pontinhos são os pontinhos vermelhos, galáxias de núcleos ativos, e nós observamos então uma correlação dos raios cósmicos com essas galáxias, uma correlação estatística, que depois, numa análise dos dados com mais eventos, agora em 2010,
Aquele outro artigo foi publicado em 2007, em 2010, essa correlação diminuiu, mas ainda é estatisticamente significante. Bom, aqui é outro resultado muito importante da gente, isso aqui é a pontinha do espectro, a pontinha mesmo, só que aumentada. E aqui o que vocês vão vendo? Aqui o espectro, de repente, ele cai. E por que ele cai? Possivelmente por causa do efeito GZK. E aqui, exatamente aqui, ó, é aquele limiar do efeito que eu mostrei para vocês. 5 vezes 10 é 19. Aqui, ó. E é exatamente quando eles começam a cair. Então esse é outro resultado também bastante importante da gente. Essa supressão mais essa correlação mostra que os raios cósmicos de mais alta energia não vêm da nossa própria galáxia. Eles vêm de galáxias vizinhas próximas. Eles são correlacionados com galáxias que possuem um núcleo ativo. As galáxias com núcleos ativos são uma fonte provável desses raios cósmicos de altíssima energia. Provável. Mas outras fontes são possíveis. Qualquer objeto físico se distribui no céu da mesma forma. Será que é possível fazer astronomia com raios cósmicos? Esse é o nosso sonho. É o que nós queremos fazer. Fazer a imagem de um objeto usando raios cósmicos, como um astrônomo faz usando a luz. Nós estamos ainda bem longe de fazer, mas estamos tentando. Bom, o Raul pediu para eu terminar em torno de 7 horas. Eu teria várias outras coisas ainda para mostrar para vocês, mas então eu vou dar um pulinho aqui e depois a gente pode discutir mais algumas coisas. Eu estou indo na direção errada. Eu ia mostrar outros resultados para vocês, mas a gente pode... só um resultado, só rapidamente que eu vou falar aqui. Outro lugar onde tem muita intensidade de trabalho em detetores que ficam no espaço. Esse aqui, por exemplo, é um detetor italiano colocado numa espaçonave, num satélite russo, né, tá aqui. E ele trabalha numa região lá fora da Terra, então ele detecta diretamente o raio cósmico que chega nele, né? E ele trabalha naquela região onde o fluxo de uma partícula por metro quadrado por segundo, mais ou menos nessa região. Aí faz sentido ter um detetor desse tamanho, né? Que isso aqui é da ordem de metro, né? Então, ele consegue detectar. E esse detetor, ele tem um resultado, aliás, bastante importante, que está muito discutido, que é o seguinte: esse aqui é a razão de pósitrons por elétrons. Você espera que, se nós tivermos a astrofísica usual, essa razão decresce com energia. Isso aqui é energia. Mas a gente está vendo um excesso por dois experimentos. Esse que eu acabei de mostrar e outro experimento. Esse que eu acabei de mostrar foi o Pamela. E o Fermi também cresce aqui. Bom, isso pode ser fontes estelares de altas energias, pulsares, ou pode ser aniquilação de partículas de matéria escura, que é um dos resultados mais, se fosse verdade a segunda, se for verdade, é um dos resultados mais importantes da física do século. Bom, então aqui, com isso, eu vou concluir dizendo o seguinte, que os raios cósmicos têm uma história fascinante, que eu espero ter passado um pouco para vocês, né? Essa mistura, essa beber em outras áreas, isso é uma coisa extremamente interessante. E observe que aí está o nascimento da física de partículas. Então o CERN, Fermilab, todos esses grandes projetos nasceram aí, né? Nasceram naquelas câmaras de bolha, naqueles experimentos com emulsões nucleares, né? É a ponte entre a microfísica e a macrofísica. Infelizmente eu não tive tempo de discutir os resultados mais interessantes. Que objetos são aqueles? São prótons, são núcleos de ferro, que é um assunto que a gente trabalha muito no nosso experimento. Eu tive que escolher algumas coisas, né? Muitos progressos, mas o enigma continua. Quais as fontes dos raios cósmicos? Nós não sabemos ainda. O que são eles? Esses de mais alta energia nós também não sabemos. Será que eles vão dar alguma informação sobre física nova, matéria escura, etc.? O que a gente sabe é que nós teremos uma intensa atividade experimental no futuro próximo. Obrigado. Obrigado, João. Então,
não estudei na hora.